Estamos aqui para mais um Café da IntegraSense. Eu, Janaína Colombo e minha colega Estefânia, para mais esse café com nossos especialistas. Hoje, os fonoaudiólogos, nossos colaboradores aqui para tirar todas as suas dúvidas, esclarecer muitos assuntos que eles sempre têm aqui, umas duvidazinhas, um mito, uma verdade. Vamos esclarecer tudo hoje com eles. Então vamos lá, olá, tudo bem? Eu sou Fernando, sou fonoaudiólogo, sou especialista em fala-linguagem, analista do comportamento e possuo prática clínica em desenvolvimento infantil e comunicação. Olá, eu sou Isabelle Soares, sou fonoaudióloga, sou clínica geral, tenho especialização em fala-linguagem, autismo e também CAA, Comunicação Alternativa Aumentativa. Olá! Então, eu tenho certeza que esse papo vai render muita conversa boa, né? E assim, em linhas gerais, Fernando e Isabelle, quando procurar o profissional de fonoaudiologia? Na verdade, essa pergunta ela é bem relativa, né? Porque acredita-se que seja em todas as fases da vida, né? Desde o nascimento até mesmo a fase mais avançada da vida, né? A nossa questão de idosos, porque em algum momento da vida vão precisar de um fonoaudiólogo para a questão de avaliar a deglutição, a linguagem, a voz, que ela vai começando a se concretizar desde os primeiros anos de vida e vai até a fase mais avançada. Então, sempre é necessário procurar por algum tipo de preocupação, né? Para que seja investigado, seja avaliado. Então, a pergunta e a resposta é sempre. Sempre. Além do mais, a fonoaudiologia é uma área bem vasta, né? Como o Fernando já citou. Então, nós temos a área da audição, né? Da linguagem, né? A questão justamente da ocupacional, e não, eu ia falar, era da saúde coletiva, que é justamente as UBSs também, né, que é a saúde coletiva, que é a questão desde da gestação, né, que vem a questão dos testes da linguinha, né, e demais marcos até o Natal. Isso. Que hoje já faz parte da rotina do bebê também, né? Não sai hoje do hospital sem teste da linguinha. E qual que é a importância desse teste da linguinha para nossas crianças, assim? Olha, não pode sair do hospital sem fazer esse teste. Por quê? Da linguinha, e eu acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre o da orelhinha, que também é feito nesse período de triagem, né, neonatal. São exames muito importantes, né, que conseguimos realizar desde o nascimento, desde a parte da neonatologia, e são testes que agregam a questão, de fato, do desenvolvimento infantil como um todo, né? Através do teste da linguinha, a gente consegue perceber se a criança vai ter dificuldade para sugar, para deglutir, se vai ter prejuízos na amamentação, que é uma fase muito importante, né, desse crescimento, desse período neonatal. E também o teste da orelhinha, né, para saber se a criança está conseguindo, de fato, entender os sons ambientais, está conseguindo processar informação auditiva, se tem algum tipo de prejuízo, né, se tem algum tipo de incômodo, até para descartar ou, de fato, aprovar alguma deficiência auditiva, né, que pode ocasionar prejuízos futuros, né, e que são importantes verificar desde os primeiros anos. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença, né? Muito interessante, muito interessante. E já que a gente está abordando essa temática aí da infância, né, dos primeiros, vamos falar um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento, né, principalmente da linguagem? Vocês podem estar descrevendo para nós um pouquinho os principais marcos desse desenvolvimento? Principalmente aqui, né, na nossa demanda maior, a gente tem bastante chegado crianças da idade de 1 ano, né? 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Porque justamente os pré-requisitos da fala, né? A gente percebe que a questão da criança, a audição, né? A questão dela conseguir ter a visão do ambiente, né? Que a fala, né? Não é só propriamente a questão dos fonos, né? A gente tem um contexto por geral, que inclusive tem a questão da audição, da percepção, né, da seletividade. Então, o que a gente consegue analisar nesse todo dessa idade desse pré-requisito? Que a criança ela consegue entender, né, a voz humana, principalmente a da mãe, né, no primeiro marco. Ela consegue passar de 3 minutos a um brinquedo, né, um balanço de um brinquedo, então já tem essa questão visual, contato visual. A questão dos sons vocálicos ali dos 4 a 6 meses, o, a, ma, né? E também a gente tem também a questão dos 6 meses em diante para dos 12, a questão de já ter falado 2 palavrinhas. Então, ou seja, mamá dá, né? Papá quer.
né? Então, justamente, a gente consegue analisar nesse primeiro desenvolvimento, desse pré-requisito, que a criança já consegue ter a questão da audição, né, da percepção e o início dos balbucios para a fala, né? Então, o início do balbucio vai mais ou menos quantos meses? Do 0 aos 3 meses. 0 a 3 meses já começa esse balbucio. Isso. E dos 3 aos 6 meses, ela já consegue uns sons vocálicos. Silábicos, né? Isso. Eu tenho uma filha que está hoje com 7 meses, né? E assim, como é fantástico a gente acompanhar. Eu acho que a gente, como mãe, a gente espera muito esses primeiros sons que não sejam o choro, né? Sim. E aí, quando começa ali algumas vocalizações, é encantador. Hoje ela já está numa fase que ela... eu sei onde ela está em qualquer lugar da casa, porque o som que ela emite, e agora eu já vejo que já não é mais só a vocal, que ela já está tentando juntar ali um som com outro, aumentar essa extensão vocal. Isso, e isso tudo com essa interação com o outro, né? Isso. Tem uma intenção já de comunicar. Uma intenção comunicativa, né? Porque Sempre quando ter uma intenção comunicativa, acho que é importante reforçar isso, porque é um dos pré-requisitos também de sinais de alertas, né? Perfeito. Que é a questão dessa intencionalidade da fala com o outro. Inclusive, quando ela chega, né, nesse período de 3 meses, como a Stefania citou, ela já começa a ter esses sons vocálicos. E antes disso, o relato dela é o choro, né? Que é justamente ela chora para conseguir dizer as ações de dor, né? A questão de se expressar de estou aqui, né? Aqui. E como é importante a participação do adulto nesse processo, né? Até de entender que está comunicando, né? Porque ali vai se desenvolvendo essa intenção de utilizar esse instrumento que é a voz que ela está conhecendo, que ela está começando a emitir e está vendo que tem resposta. Olha, eu faço isso, o adulto vem, eu faço isso, ele sorri, eu faço isso, ele faz ali alguma brincadeira. Que é o início de uma interação social, né? Inclusive, o sinal de alerta que você falou, Janaína, é muito importante mesmo. Como eu disse, as crianças já estão chegando aqui na nossa clínica com 1 ano, Cada né? vez mais cedo. Por quê? Por qual motivo, né? Porque justamente alguns desses alertas, né? Essa questão dessa interação, né? Esse pouco som vocálico, essa percepção, esse tempo de domínio de um certo objeto, né? Tá sendo muito vago ou inexistente. Então, os pais começam a perceber, né? E hoje, como a gente sabe, tem a questão da tecnologia também, né? Que é a questão do uso de tela, né? E eles até trazem essa fala, será que é porque, né, não está sendo estimulado, né? Será se pode ter alguma condição, né? Que é esse alerta que fica para eles. Quanto mais o atraso está acontecendo, o que deve ser feito. Então, quando eles trazem, o motivo muitas das vezes nem é por si só uma condição, mas sim uma intervenção precoce, né? Sim, de que o desenvolvimento dessa criança comece a ter mais condutas, né, padrões para melhoria, né? Porque no caso a gente tem esse parâmetro de achar que não está fazendo, então já é um atraso. O que a gente pode fazer para estimular? Então essa conduta entre o fono e a família é crucial, né? Para esse desenvolvimento. Uma boa orientação, né? Porque até sair desse lugar é um diagnóstico. Isso. Mas sim, vamos dar tempo para a estimulação e ver o tempo de resposta da criança, mudar o seu comportamento, né? Esperar o tempo da criança responder. Isso. É interessante até ver que é uma fase que também tem pré-requisitos, que por mais que a criança ainda não fale propriamente dita, né? Ela está o tempo todo se expressando, seja através do choro, seja através do olhar. É interessante nesse período, né, que está formulando esses balbucios, ter esse tipo de discriminação auditiva, de localização, porque em alguns casos as crianças se acalmam até com a voz da mãe, né? Sim. Então é muito melhor ela estar ciente que aquela voz é uma voz humana, de uma pessoa, de alguém que ela tem emoção, aspectos emocionais como a própria mãe, que é a figura, do que uma tela, né? Sim. Então, o que é melhor? Ela identificar o som de uma tela ou da própria mãe para se acalmar, né? Então, é uma estatística muito importante essa questão do desenvolvimento também auditivo, né? Que é um pré-requisito muito importante. Então, ela adquiriu essa percepção, essa maturação auditiva, ela está preparada para começar a fase mais avançada, que vão vir as primeiras palavras, né? Aquela parte mais silabada. Vai vir assim, a idade que o pai e a mãe podem esperar a fala da criança. Como a gente citou agora há pouco, quando chega nos 3 meses aos 6 meses, vai aparecer os sons vocálicos, né?
Então, dos 6 meses ao 12, né, que é a idade de 1 ano, já vai aparecer as palavrinhas, mas de forma simples, né? Primeiras palavrinhas. Isso, que é, no caso, mamá, né? Papá, dá, né? Não. Perfeito. A negação é um dos primeiros também que ele começa já a atribuir justamente pelo processo auditivo, né? E pela questão de compreensão. Porque do 12 em diante, a compreensão dele começa a se cruciar maior, né? Vai ter mais ganhos. Então, ou seja, dos 6 meses aos 12 meses, já tem a Já tem questão que ter da as primeiras fala. palavrinhas. Já tem as primeiras Isso. palavrinhas. E aquela questão assim, quando que a gente pode considerar atraso na fala? Pode falar? Então, nesse período já passamos do balbucio, né, das sessões vocálicas, já estamos já dentro dos 12 a 18 meses. Não houve nenhum tipo de comunicação, nem de choro, nem de contato visual, nem de gestos, nem de expressões faciais, seja para fazer uma expressão de raiva, nem de alegria, um sorriso, que é muito importante. Ela já está com esses índices de risco, né, porque não tem nenhum tipo de interação ali, né? Como que vai existir comunicação, né? Se não tem nada que possa preestabelecer ela. Então, dentro desse período de 12 a 18 meses, a criança precisa já começar, né, de fato, a chamar pela mãe, pronunciar ações simples verbais, né, de pequeno, de fato, alcance, mas que ela consiga expressar algum tipo de vocalização, né? Seja para pedir, ou para protestar, ou para escrever. Então, nesse período, se não ocorrer isso, já está sucinto a um atraso já de fala. Qual a média 18 meses. palavras que ela já pode ter aprendido? Geralmente pode ser sons de onomatopeias, né? Geralmente, ou seja, de mamá ou papá, que é os primeiros, dá, né? Vai vir preferência também os sons vocálicos de animais, onomatopeias. Uau, né? Nenê, né? E se coloca, às vezes, na terceira pessoa, né? Quem é essa aí? Por mais que seja ela, nenê. A nenê, sendo que é ela mesma que está se referindo, né? E daí vão surgindo nessas primeiras palavrinhas, depois vai pedir, dar água, né? Apontar para o que quer, daí até formar a questão da parte silábica, né? Até aumentar as palavras degradativamente. É interessante, né? Porque você está falando ali no período de 1 ano e meio, Há 2 anos, né? a 2 anos. Mas como é comum a gente escutar, eu acho que a gente escuta, mas vocês são bombardeados sobre aquela seguinte frase. Vamos colocar na escola, porque na escola ele vai falar. E a criança vai para a escola por volta dos 3 anos, 3 anos e meio, dependendo de qual ensino, ele já vai entrar por volta dos 4, 5 anos, né? Inclusive, tem alguns casos que entra antes justamente porque para poder falar mais rápido, né? E a gente sabe que não é um mito, mas também não é uma verdade, porque justamente tem a questão, como o Fernando já citou, desse atraso, né? Sim. Que ele não vai ser totalmente inibido pela entrada na escola. Né? Por quê? Porque dentro da escola tem a questão da socialização, tem a questão, né, da interação com a outra criança, né? Mas dependendo do que ocasiona essa inibição, né, dessa fala, dessa intenção, não tem como na escola resolver isso, né? Ao contrário, se ele estiver dentro de um procedimento clínico, né, como um fonoaudiólogo, uma boa avaliação. Vai acontecer, a avaliação vai surgir, a gente vai ver quais são os pré-requisitos que ele já tem, quais são as áreas realmente que ele não ainda apropriou para poder intervir dentro dessa função. E aí sim, instigando cada área, né? Como, por exemplo, quantas palavrinhas ele já fala dentro desse marco, né? A gente vai analisar ele no desenvolvimento, né, típico, e para poder conseguir que ele faça essa ponte certinha. Então, aí sim tem uma grande propriedade. Vão tratar da causa, né? Isso, da causa. Na causa. Isso, tá diferente. Ele ter esses atrasos. Porque atraso perfeito. não vai deixar de ser atraso se a gente não estimular. Dentro da própria fonoaudiologia, a gente, além de estimular aquilo que ele já tem, nós vamos intervir naquilo que ele precisa melhorar. Né? Então, vai ser algo mais direcionado, de fato, para a fala. A escola, sim, é algo primordial, né, indispensável no desenvolvimento socioemocional, educativo, de aprendizagem, de comunicação. Mas ela não vai, de fato, né, conseguir ter um olhar mais avulso para esse tipo de dificuldade. Ela vai aprimorar, mas não vai... Sim, algo específico. E para deixar claro, assim, né, para a gente destacar essa diferença de fala, de linguagem e de comunicação. Porque não é só falar, né? Não é só verbalizar e
ter a oralidade. A gente precisa ter esse conjunto, não é mesmo? Isso. Eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho pra gente essa diferença, diferença. né? É uma pergunta muito comum, né, chegar pra gente, meu filho fala, ou ele se comunica, ele emite sons, e são fatores que são totalmente diferentes um do outro, mas que eles se englobam e se aprimoram, né? Porque, por exemplo, fala, né? Fala é todo o som que eu consigo expressar através das minhas pregas vocais, da minha laringe. Todo tipo de som que eu emito é uma forma de vocalização ou de fala, né? E temos a linguagem, que é um marco para tudo, né? Através da linguagem, que é um sistema simbólico, né? Cognitivo, linguístico, eu consigo aprimorar tudo isso. Eu consigo emitir sons, eu consigo expressar aquilo que eu quero, ideias, emoções, sentimentos, né? E através da comunicação, tendo esses requisitos, eu vou conseguir, de fato, utilizar aquilo que eu tenho, né? Seja na questão da recepção ou da expressão, né? Então, juntando os três, eles são interligados, mas cada um tem a sua função individual, né? Sem linguagem, às vezes eu não vou ter fala. Né? Não adianta eu saber pronunciações se eu não sei conceitos, se eu não sei me expressar emocionalmente, se eu não consigo dizer o que eu quero. E sem comunicação, porque a comunicação ela pode ser tanto oral, né, quanto também não. Porque através de um apontar, né, um pedido, um olhar, eu estou me comunicando. E é uma forma também válida de comunicação, seja de sinais, seja de símbolos, seja de gestos, e seja propriamente a fala, né, a questão vocal. Muitas das vezes, né, tem a questão da compreensão, né, e da recepção. Uma está mais ajudando a outra. Como, por exemplo, pacientes espastiam assim, mas ele entende tudo, mas ele não fala, né? É justamente o que o Fernando está querendo dizer. Quando a criança, ela verbaliza, né, ela tem a oralidade, né, ela consegue dizer mamãe, papai, mas ela não consegue compreender, né, que aí já entra na questão da linguagem, ela não sabe que esse copo é para beber água, aí já entra na questão de um atraso e que ela não tem o quesito de linguagem. Só tem a fala. É esse raciocínio que eu tô construindo assim na minha cabeça, né, a partir dessa conversa, que na verdade os atrasos eles vão repercutir em próximos ganhos. Isso. Então, a criança ela vai continuar, ela não consegue pular um atraso e desenvolver-se bem. Ela tem um atraso, ela precisa olhar por aquele atraso, com uma estimulação adequada para aquele ponto, até para que ela possa ter outros ganhos numa cadeia hierárquica. Isso, né? Então, são pré-requisitos, né? Isso. A gente tem pré-requisitos, é que nem andar, né? A gente não começa andando direto, a gente vai se apoiando de gatinho, gatinhando, segurando nas coisas, dando os passinhos até a gente conseguir andar. A fala, Fernando, quais os pré-requisitos da fala? Para que a gente possa ter, de fato, uma fala pré-estabelecida, né, nós temos que ter imitação, a nomeação, que é muito importante. Às vezes eu venho imitar um som de outra pessoa, às vezes eu vou nomear algo que está no meu campo visual. Então, duas habilidades importantes, imitação e nomeação. E os fones conseguem avaliar essas habilidades de forma individual. Ter contato visual. Né? Isso. Que vai partir do contato visual, que vai partir de uma boa expressividade, uma boa recepção, né? E assim, posteriormente, eu vou adquirir a fala. A fala, a gente, é a cereja do bolo. Sim. É o último marco que eu vou alcançar. Então, se eu não olho, se eu não aponto, se eu não me expresso, né? Se eu não tenho esse contato, né? Essa questão de eu querer me comunicar, essa intenção comunicativa, a fala não vai chegar como a gente espera. Então, tem sim fatores a ser estimulados mais detalhadamente individuais. Isso. E eu escutando você falar, eu me vejo na condição de mãe. Como que é importante a interação de qualidade? Porque isso vai ser feito com uma interação de qualidade. Você tem que parar para estar com essa criança. Você tem que ser atrativo, você tem que brincar, você tem que olhar, você tem que perceber a sua criança. Que, de fato, se ela estiver na tela, ela vai perder todas essas oportunidades, né? Questão da expressão, né? Que a gente faz. Aquele bebenhês, né? Que a gente fala. Achou. Faz de conta. Começa por aí a leitura dos livrinhos, né? Mostrar as figuras de identificação. Ela observar, né? Sim. E ela fazer do adulto também uma interação social. Não só o uso do adulto para pegar alguma coisa, para pedir o uso funcional, né? Isso. Mas de interação. Acho que isso é muito Aí, voltando para a questão dos marcos, né? Nesse período de 2 a 3 anos, a criança precisa ter um vocabulário de até 300 palavras, né? Porque é aí que ela vai ampliar
a questão, né, das frases mais Eu acho que aí complexas. pega alguns pais que vão olhar agora para sua criança e vão ver, nossa, ela não tem um repertório tão vasto como esse. Isso. Isso também acontece muito pela parte da semântica, que está dentro da linguística. Então, se eu não tenho repertório, como é que eu vou me expressar? Então, é por isso que é importante trabalhar. Essa é uma xícara, eu utilizo ela para tomar o café, para beber, e daí vai surgir. Quero, né? Eu quero água, eu quero brinquedo, eu quero Isso ir. mesmo. Então é preciso ter esse repertório também pré-estabelecido para que eu possa, de fato, fazer pedidos, narrar, descrever. Você quer usar o sapato azul ou o sapato rosa, né? Sim, Vai nomear a questão de cores, vai ter direito à escolha. quantidades, eu quero 2 chocolates. Vai conseguir nomear se está em cima da TV, se está embaixo do sofá, o brinquedo que ela quer. Então, assim, vai construindo diálogo, discurso, né, com essas funções que são importantes. Dentro do período de 3 a 4 anos, espera-se que ela já não tenha tantas trocas na fala, mas que você já consiga compreender, né, aquele discurso. Em algum momento ou outro vai ter, né, uma dificuldade para você conseguir, o que ele quer dizer, será se é isso? Né, mas que você já consegue entender, né, aquele pedido. Isso, compreender e falar o correto. E aí eu vejo assim que vocês, na nossa prática, né, acabam até nos corrigindo também quando terapeutas, porque a gente está numa relação, quando vê a gente se pega também tratando de uma outra forma. Então, assim, a dica de ouro, eu acho, assim, para esse início de aquisição de vocabulário, falar a palavra correta. É algo muito importante, porque tem tipo de trocas que são esperadas, de fato, para o desenvolvimento até típico, né? Tem que acontecer essas trocas, para que elas vão, com o passar dos anos, sendo, né, aprimoradas até a criança começar a se policiar e falar corretamente. Já tem umas que, se passar de determinada fase, já está correndo risco de, né, precisar de intervenção, porque precisa se ter esse tipo de ano para cada tipo de fonema, cada tipo de frase, e deixar de ter esse tipo de troca também. Trocas que são muito conhecidas, né? A famosa picoca, né? Ou então o cacaco. O cacaco. São tipos de trocas que são esperadas e que devem acontecer. Então, o que a gente pode fazer? Que é uma Corrigir? observação da mãe, Será? que o bebê Sim. tá crescendo, né? Tipo assim, você tá deixando de ser bebê. A gente É. começa a falar. Você quer o seu suquinho? Você quer o seu biscoitinho? Então, nesse período é importante a gente, né, deixar de falar tudo no infinitivo, né, reduzir mais essa palavra para até melhor a criança conseguir se expressar verbalmente e ela entender melhor a situação, né? Podemos sempre dar o modelo correto, falar olhando o contato visual, abaixar na altura da criança, para facilitar essa compreensão, essa expressão. Então, às vezes precisamos, de fato, repetir, né? E cobrar de forma mais natural, não ficar, fala correto, não é dessa forma, você errou. Não, né, filha? Você quer... Ele falou que eu quero a xícara, né? Você quer a xícara? Você quer tomar um café, um leite? Me validou, entendi o que você quis dizer. E vai surgir de forma natural sem precisar daquela pressão na criança, porque não tem essa necessidade. Lá em casa eu uso muito disso também, né? Tem um bebê lá de 2 aninhos que fala mais do que tudo. E Deve ter os 300, as 300. bem mais. E acho bonitinho, assim, que algumas palavras que ela aprende, ela já consegue colocar em contexto, Sim. né? Social, assim. Sim. Acho muito interessante essa. A gente fica admirando, né? Quando a gente começa a ter o conhecimento, a gente fica admirando, olha que desenvolvimento, olha que tá crescendo. Tá acontecendo, tá acontecendo. É do jeitinho que eles falaram lá no livro, olha, tá acontecendo. Tá Você acontecendo. vê que não é nada inventado, né? São vários estudos. Tem muito parâmetros de comparativos, né? Científicos. A gente não tá inventando nada aqui. Isabela, eu não sei se você já comentou, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre marcos, mas em relação aos marcos do desenvolvimento da linguagem, quais os principais, assim, que a gente tem que elencar como prioritário? O Fernando agora há pouco até citou, né, em relação a alguns conceitos e categorias, né? Que é justamente quando a criança já consegue saber distinguir líquidos, né? Água, café, né? Isso é uma caracterização com suco, né? Então ali é uma linguagem. Ela conhece, né, todos os conceitos aqui e ela categoriza. Eu quero este suco, né? Suco de laranja. Ela diz o que é aquele líquido, né? E ela justamente consegue entender todas as suas categorizações. Então ali ela já consegue fazer a frase, né? Ela já consegue narrar o que ela quer, né? E consegue distinguir. Então nesse processo que é a linguagem. A fala isolada não. Você diria para ela, você quer tomar um suco? Aí ela só iria dizer suco.
né? Então é a fala, ela vai usar da fala. Ela não tem linguagem para isso. Agora, se ela dissesse, você quer um suco? Ela, sim, eu quero suco de laranja, né? Ela compreendeu, né? Ela entendeu, fez a recepção e se expressou. Então ela tem os 3, recepção e expressão. E ainda a questão da narrativa, porque ela faz essa conversação com você. Isso, sim, é um tópico de linguagem. E uma coisa assim, que às vezes vem muito na dúvida, e os pais chegam falando, por exemplo, a criança, ela faz a ecolalia, né? Vamos falar, né? Exatamente o ponto que veio na minha cabeça agora. Que é justamente isso, a gente fala, ela repete, fala imediatamente. Mas e que etapa que a gente começa a se preocupar com isso? Porque ela é uma fase que vai embora, passa rápido, né? Perfeito. Mas em algumas crianças a gente vê que persiste. Então, Sim. quando que sobe o alerta? A gente falou, opa, peraí, que isso aqui não Ó, tá legal. por exemplo, dos 2 anos, né, de 1 ano a 2 anos, né, como o Fê já tinha citado, a questão já tem de 200 a 300 palavras, né? Então ela já tem um vocabulário bem extenso. Então ela consegue já conseguir fazer essa frase, né, e saber o que ela está narrando, né? Então quando chega ali no marco dos 3 anos para os 4 anos, a gente já tem que ter esse alerta do atraso. Não tem que ter mais essa ecolalia presente. Porque o vocabulário de 2 a 3 já está bem extenso, né? Ela já consegue dominar essa frase. Então não tem pelo que motivo ela ter a repetição, porque ela já compreende e já recepciona essa mensagem. Mesmo que não seja imediata, ela pode estar produzindo uma outra ecolalia que não esteja relacionada a um diálogo com Perfeito. o outro. Até Isso. porque também de 12 a 18 meses, né, a criança tem que já conseguir falar de 50 a 100 palavras. Então, se tá querendo só numa repetição de uma palavra única, né, tá com um E certo quando tipo você de dá um atraso. estímulo, né? Porque Isso. você ativa, né? Você dá E, um até porque a ecolalia, ela é uma forma também de comunicação, desde que ela seja utilizada de forma funcional. Então, se a criança tende a repetir uma única palavra por alguma coisa aleatória, um quadro, né? Ela tá olhando para aquele quadro, aponta quadro, esse é o quadro, ponto. O que você pode fazer? Redirecionar. Esse é um quadro, esse tem uma foto, né? Que linda essa paisagem, né? Você gostou desse quadro? Vamos pintar um quadro também. Sim. Dá mais oportunidade Função, para ampliar. de repertório que está restrito e está com atraso. Porque as palavras vão estar lá, só que ela não vai saber dar funcionalidade para essas palavras. Isso, eu Ela acho. vai precisar do outro para ter essa interação e ela ganhar mais repertório. Isso. E eu acho que, puxando o gancho da ecolalia, eu acho que tem algo que a gente pode até conversar um pouco mais. A função dessa comunicação. Porque a gente vê que a ecolalia, ela não vai ter uma função de comunicação. E nem sempre, né? Isso. Mas quais as funções dessa comunicação, né? No contexto da fonoaudiologia? Como por exemplo, né? Ótimo. Como por exemplo, quando a criança tem um amigo, né? Vamos falar em pares, né? A maioria das vezes ela tem ali, ela consegue compreender, né? E ela entende o que é aquela brincadeira. Mas quando ela não faz esse par com o amigo, de iniciar ali, chegar, pegar o brinquedo, chamar, né, para vamos brincar, né? O carro, Bibi, né? Ela não tá tendo nenhuma questão de intenção de comunicação. Então ali já é um quesito da função da comunicação. É o interar, né, a chegada, né, o ouvir o outro, que é a questão do condutor, né? E a questão de entregar o simbolismo dentro dessa função. Então, a comunicação, a criança já passou por esses marcos, né, de narrativa, né, ela já tem um bom vocabulário, e aí agora ela vai entrar nessa parte de interação, né, que é justamente ter essa troca. Então, a comunicação é uma troca com o outro em relação à socialização e como essa linguagem pode ser aplicada de diversas ações, como no comportamento, né? Estou com raiva, não quero mais brincar, né? Quebrou, vamos pegar outro brinquedo, então vamos, solução de problemas, né? Sim. Então a comunicação ela já é mais vasta, ela tem toda essa troca com o outro e tem todos os sentimentos colocados. Tá restrito somente a si, né? Também a percepção do ambiente, Isso. do outro. Então é o que a gente está fazendo aqui, né? esse diálogo, né? Esse diálogo, Isso, isso. começa a ter um diálogo. Então, essas funções de comunicação, elas são importantes de fato para que haja, né, esse diálogo de forma bem mais ampla. Começa pela nomeação, aí vem a questão da descrição, vem a imitação, vem a questão do simbolismo, do brincar funcional, vem a questão também das expressões faciais e emoções. Então, através dessas funções de comunicação, eu consigo me desenvolver de forma mais adequada. Eu vou conseguir
pedir, eu vou conseguir apontar, eu vou conseguir expressar, eu vou conseguir protestar. Eu não quero isso, eu não vou fazer, não estou bem, não está legal. Deduzir. A dedução já existe em comunicação. Contexto, né? E são fases também dos marcos de desenvolvimento que acabam ficando também despercebidas, porque se a criança chegou até 3 anos e tem todos esses pré-requisitos que a gente fala, mas se ela só está usando de forma funcional, de forma contextual, porque dentro do período de 4 a 5 anos, a criança precisa de fato narrar tudo que está no alcance dela. Até que ela faz, minha criança está falando demais. Então ela está daquele jeito, tá com a língua afiada. Mas eu quero Tá até o que não deve, né? É um período que é esperado para a criança de fato ela consiga narrar, descrever bem as situações, né? O que tem na escola hoje? O que você comeu? O que você viu? O que você brincou? Ela tem que narrar todas essas funções. E muitas das vezes ela pode ter um repertório muito ganho, né? Vastos, como a gente citou, mas aí a comunicação dela não flui, porque ela não socializa e também não tem nenhum tipo de, como eu posso citar? Intenção. Então, tudo que ela tem de ganhos, né, que é ali a questão da fala, narrativa, né, ela não propaga. Utilizar de forma, né? Atual, fica guardado. Tem vocabulário, mas está sendo utilizado. Eu acho que a gente pode até tirar essas dúvidas, assim, em relação a os principais atrasos, né, do desenvolvimento infantil e essa importância da fono nesse diagnóstico, porque não é só a fala, né? Existem outros contextos que vocês é o olhar de vocês e que interfere sim no desenvolvimento da criança. Isso. Deixa eu mostrar. Isso do quê? Aí eu sempre com a contribuição da fono nesse processo de avaliação de atrasos, né, do desenvolvimento infantil, como é que você funciona com a equipe. Foi mais ou menos a pergunta que a gente iniciou, né? Quando procurar o fono, que vocês falaram, mas com todo esse atraso, qual que é a intervenção de vocês, assim, para estar ali desenvolvendo essa criança? A gente sempre parte através da comunicação, né? O que pode estar impactando essa comunicação? Então a gente vai investigar como um todo, lá desde os primeiros anos ou qualquer fase da vida, né? Se a criança está conseguindo dormir bem, se ela está conseguindo se alimentar bem, se está conseguindo ter uma boa deglutição, uma boa sucção, se ela está conseguindo respirar, porque acontece que tem crianças que respiram apenas pela boca, né? Então, se ela respira somente pela boca, a respiração oral, acaba que ela tem prejuízo no sono, na qualidade de vida, né? Nesse ganho de peso, ela pode estar tendo dificuldades para deglutir, vem uma seletividade também. Então, são esses critérios que a gente vai investigar de forma mais individual, né? Se tem repertório, se está conseguindo se desenvolver. Deixa eu perguntar uma coisa que vem muito assim. O fono vai ensinar meu filho a falar? Bom, a questão da fala, né? A maioria das vezes a gente tem o paciente não falante, né? Que é o antigo não verbal, né? Na nomenclatura. Então, sim, a gente tem, né, os domínios das avaliações, né? A gente justamente faz essa intervenção precoce para que esse paciente ele venha postergar na fala. Mas a gente sabe que tem os critérios que acabam não deixando, né, a gente conseguir essa linha da fala propriamente dita, falar, né? Falar muito. E a gente vai para outras alternativas, né? Perfeito. Que são outras abordagens, né? Inclusive, como citado bem no início, uma da nossas especialização é a CAA, que é a comunicação alternativa aumentativa, que inclusive na nossa clínica, né, é o que a gente mais usa. A maioria dos nossos pacientes não falantes, eles usam dessa comunicação. Aí entra a questão da comunicação. Mas a comunicação não seria um marco mais lá para frente? Como é que tão pequenininho eles já estão começando com esse processo, né? Se eu venho para ele falar e aí você vai dar um tablet para ele falar, né? Então, é justamente o que a gente está trazendo nessa abordagem, né? Que essa comunicação alternativa é outra forma da criança poder se expressar, né? Poder ver a percepção visual através da imagem, que, como a gente sabe, a CAA, elas são vários tipos de imagens, né? Dentro de um tablet, que elas são usadas para a comunicação da criança como oi, boa tarde, e tudo que ele faz da vida diária dele. Inicialmente é uma tecnologia, né, de baixa, que é poucas palavras, né, igualzinho como é no vocabulário da criança. Como a gente citou, quando a criança inicia, né, a fala, o vocabulário dele ele é de 50 a 100 palavras, um aninho ali. Então, a mesma coisa acontece com a gente botar essa abordagem para a criança, para ele começar a entender o que
quem é ele, quem são as pessoas, o que tem ao redor dele, né? Para ele poder ter essa intenção de fala. Inclusive, as nossas crianças não falantes, né? Acabam até falando pela Eu ia falar que antes dela ser alternativa, ela é aumentativa, né? E acontece. Ela aumenta ela aumenta as palavras, né? Fala. Então, Isso. É quando ele vê que, opa, falando aqui funciona, eu ganho mais rápido do que eu quero, E aí a intenção aumenta, né? isso flui de forma espontânea, porque a fala, gente, ela é só uma das possibilidades de comunicação. Assim como a língua de sinais, assim como a linguagem gestual, Isso. e assim agora como a comunicação metativa, né, alternativa. Também. Vou ganhar mais possibilidade de expressar. E dentro desse sistema de comunicação, eu posso colocar tudo aquilo que eu já iria fazer no desenvolvimento típico. Né? Eu vou colocar as coisas que eu vou cobrar, as coisas que as crianças precisam nomear, apontar, querer, fazer pedidos, mas de forma assistiva, né? Através de uma tecnologia que tem esse aprimoramento e esse desenvolvimento. E pra gente encerrar agora, eu queria que vocês deixassem um recadinho pros pais, assim, uma orientação, uma dica, um recado muito importante que eles precisam ouvir quanto à questão da fala, comunicação, da intervenção precoce. Sim. Inicialmente, né, como a gente sabe, a pergunta que você fez, a criança falar, né? Que todo mundo quer ver, né, o filho falando, né? Tendo essa questão de comunicação, né, essa iniciativa, principalmente com os pais, né? É a nossa busca maior. Então, inicialmente, se a sua criança, em algum desses critérios, né, não está tendo a questão da percepção, né, a questão auditiva, se você consegue perceber que ela não tem esse domínio de demonstração de emoção, o choro, não está usando do choro, não está usando do balbucio, da vocalização, é um alerta, né? Então a gente vai colocar a minha criança na escola? Não, vamos procurar o fono, né? Vamos fazer uma avaliação. Sim. Porque a avaliação, ela vai te ajudar a guiar tantos pontos que pode ser uma questão de estimulação, né? E vai também te ajudar a nortear se é justamente já um atraso, né? Uma questão significativa. Então, assim, hoje para os pais, o nosso recado em relação, né, a esse critério inicial, primordial, é ver até que ponto a tua criança, né, tá conseguindo ter esse desenvolvimento. Ela até aqui eu consegui estimular, mas até aqui eu acho que eu não tenho mais como ganhos. Então vamos procurar uma análise clínica, né? Um profissional especializado, né? Então eu acho que o alerta hoje é principal em relação aos menores, né? Porque aí os maiores também tem que procurar, mas principalmente porque hoje a gente consegue ter mais a visão, né? Tem o Google, né? Tem os mitos, tem as verdades. Agora tem um chat, né? O chat. Então, pode ter lá critérios de respostas, mas que não são tão válidas como o próprio critério, né? Dos protocolos, como a tia Stefânia citou, Janaína, perdão, citou antes. A ciência, né? Os estudos mesmo, propriamente ditos, do que é o marco desse desenvolvimento. E uma coisa que a gente também ouve muito, o que é que eu posso fazer para auxiliar esse profissional que está na intervenção com a minha criança? Eu posso procurar tentar de certas formas estimular essa linguagem, né? Tá levando meu filho para diversos tipos de ambientes, tá mostrando como é o dia a dia, tá nomeando as coisas para ele, né? Dar outros tipos de estímulos, não é só colocar a criança com brinquedos, um mundo cheio de brinquedos ali e largar ela lá. Tem que sentar com a criança, tem que imitar com ela, criações, criar tipo de cenários que ela vai, de fato, querer se expressar. Tem crianças que não se expressam porque não tem aquele interesse, não tem aquela intenção. Os pais não têm tanto acompanhamento com a criança durante o dia a dia. Não precisa ser o dia todo. Tirando uma hora com a sua criança para estimular, seja na hora da alimentação, na hora de dormir, na hora o banho, que é muito importante. Você vai estar comunicando com ela, né, trazendo aqueles estímulos do próprio ambiente. E assim, ela vai se sentir mais acolhida, ela vai conseguir se expressar e alcançar, né, até superar esse atraso ou então essa habilidade que ela não tem ainda. Então, né, tirem esse tempo de qualidade com suas crianças e estimulem o máximo que vocês puderem, né, com estímulos que são adequados. Porque nem tudo é adequado, nem todo também consegue resolver um atraso, por exemplo, se não tiver aquela atenção para aquela dificuldade.
Então, a gente encerra, assim, com aquela sensação que a gente vai ter que ter um episódio 2, a temporada 2, porque alguns assuntos, eles rendem, né? E eles são muito válidos no dia a dia, porque, como você falou, é para a vida toda, né? Então, é desde ali do bebê que nasce, aí eu falo da primeira infância, falo da criança, falo do adolescente, vou chegar na vida adulta, idosa. Mas realmente é um campo muito vasto e vem ganhando espaço cada vez mais nesse processo de estimulação, né, de bem-estar, de saúde mental, né? Então a gente vê que a Fono, a gente vai ficar ali com aquele gostinho de vamos para o próximo encontro. Sim. Vamos ficar ali, garantido o próximo encontro, né? Pra gente novas abordagens, falar mais sobre a temática, né? Tanta coisa, tanto assunto. Que dá um episódio só pra gente falar sobre CA. Sim. Perfeito. Então é isso, gente. A gente fica por aqui hoje. Mais um Café da Integra e esperando vocês também pro próximo.